Eu quero começar esse vídeo mostrando esse casarão aqui atrás do lado da Praça Frei Baraúna. É um casarão, eu não sei ao certo de que época é esse casarão, só sei que é um casarão bem antigo, deve ter quase 200 anos. Com certeza já passou por várias alterações na fachada, mas só pelo portão, pelo estilo, né, pela varanda, tudo, e pelo portão, que o portão pelo jeito é original. Aqui já sofreu, tem uns morões de madeira sustentando o telhado da varanda. E tem umas árvores aqui, ó. Esse portão aqui, ó, é a parte de trás do Mosteiro de São Bento. Atrás desse conjunto aqui fica o Mosteiro de São Bento, que é o templo católico mais antigo de Sorocaba. Datado de 1661, se eu não me engano, 1600 alguma coisa. Sorocaba foi fundada oficialmente dia 15 de agosto de 1654, só que, se eu não me engano, ela só surgiu mesmo para valer como povoado em 1661. Então o Mosteiro de São Bento surgiu mais ou menos na mesma época que o povoado de Sorocaba. Então, eu abri esse vídeo com esse casarão aqui porque assim, uma coisa é você buscar referências no passado, voltar para o passado, analisando o que acontece no passado para buscar coisas boas, para ter referências boas, enfim, para encontrar algo de bom, para melhorar o presente e pavimentar o futuro. Outra coisa é você ter saudade do passado, no sentido de ter saudade de sua antiga vida sem Jesus, porque quando você se converte verdadeiramente a Jesus, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo que você fez de errado no passado tem que ficar no esquecimento. É por isso que é muito perigoso você postar vídeos e fotos de como você era antes, né, fumando, bebendo, se drogando, se prostituindo, fazendo coisa errada, como se você tivesse saudade daquilo. Então, porque isso, o ideal, o correto, na minha opinião, você pode até mencionar o que você fez de errado no passado, mas sem saudade, sem demonstrar que está sentindo falta daquilo. Porque muitas pessoas que hoje estão na igreja, elas postam a respeito do passado delas como se tivesse saudade desse passado. E o assunto desse vídeo tem a ver com isso também, que é a mulher de Ló. Porque, contextualizando aqui, a mulher de Ló, vamos lá pro comecinho, vai. Lá em Gênesis 12, Abrão, ele é chamado por Deus para ir para a terra de Canaã. E Abrão acaba levando Ló, provavelmente porque Ló insistiu muito para ir junto com o tio. Aí Abrão acabou levando Ló também, justamente ele e a família dele. Aí, só que aí houve uma briga entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Aí Abrão deu oportunidade para Ló escolher para qual lado de Canaã cada um deveria ir. Aí Ló escolheu as campinas lá de Sodoma e Gomorra. Ele acabou se estabelecendo com a família dele em Sodoma. E aí Abraão escolheu a parte mais seca, no caso, da terra. Aí ele teve que abrir poços, tudo. Aí Abraão acabou prosperando naquela terra, deu dízimo de tudo que tinha para Melquisedeque. Aí, só que aí Ló e a família dele, né, a esposa e as filhas, acabaram se acostumando com Sodoma, mesmo ele. Aí ele acabou sendo, deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho para contextualizar. Aí Ló é levado cativo junto com a família dele em Sodoma. Aí
os servos de Abrão acabaram resgatando Ló e a família dele. Em Kedorlaomer e os reis que estavam com ele. Aí no caso, o rei de Sodoma ofereceu os bens. Acho que o rei de Sodoma pediu as pessoas para Abrão, e aí Abrão acabou recusando a oferta do rei de Sodoma, porque ele sabia que o rei de Sodoma era corrupto, era idólatra e tudo, e Sodoma, a maldade de Sodoma era terrível. Aí porque Abrão no fundo sabia que ele poderia se corromper caso aceitasse a oferta lá do rei de Sodoma. Aí agora lá em Gênesis 19, caminhando a história, aí Abrão recebe uma teofania, no caso seria o próprio Jesus com mais 2 anjos. Aí essa teofania, o próprio Jesus anuncia a Abrão que a maldade de Sodoma e Gomorra tinham chegado até as narinas de Deus e que Deus destruiria as 2 cidades. Aí Abrão intercedeu pelas cidades. Só que aí lá em Gênesis 19 acontece o seguinte, eu lerei do versículo 1 a 26. Ao anoitecer vieram os 2 anjos, no caso os anjos que estavam acompanhando Jesus, né? Teofania, sei lá o que você queira, mas eu acho que foi o próprio Jesus que apareceu lá para Abrão, junto com mais 2 anjos. Aí os 2 anjos foram até Sodoma e Gomorra. Aí vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Então Ló estava sentado na entrada da cidade. Então Ló se tornou uma espécie de juiz daquela cidade. Apesar da cidade ser ímpia, Ló se tornou uma pessoa respeitada naquela cidade, e a porta geralmente é o local onde eram feitos os julgamentos. Este, quando os viu, levantou-se, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, ou seja, Ló insistiu muito com os anjos, e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos, pães sem fermento, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, ou seja, à noite, todos os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Ou seja, ao anoitecer entraram em tua casa, traze-os fora a nós para que abusemos deles. Aqui é bem claro, essa tradução aqui, a revista aí atualizada, é bem clara. A revista é corrigida suaviza um pouco, né? Diz traze-os para fora para que os conheçamos. Mas essa tradução aqui é bem enfática, ela fala exatamente o que eles queriam fazer. Eles queriam estuprar os anjos. Você vê como a cidade era corrupta, a cidade era terrível. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após de si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Ou seja, Ló não estava nem aí com as filhas mais. Ele estava entregando as filhas dele à morte para aqueles homens perversos. Enfim, você entendeu, né? Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Você vê o valor que a mulher tinha naquela época. O Ló estava oferecendo as filhas dele para a morte, para elas serem abusadas até a morte. Ou seja, os anjos para ele, no caso, que estavam hospedados com Ló, eram mais importantes que as próprias filhas dele. Sendo que o próprio apóstolo Paulo, se você for lá em Gálatas 1, o próprio apóstolo Paulo fala: ainda que o anjo do céu nos traga um evangelho diferente a qual nos entregamos, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então o próprio apóstolo Paulo não hesitou em amaldiçoar anjos que trouxessem, né, anjos caídos no caso, que trouxessem um evangelho diferente ao qual ele estava apresentando para os Gálatas. Mas aí o Ló estava entregando as filhas dele para a morte,
praticamente. E aí o texto continua aqui no versículo 9 do capítulo 19. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Como repetindo, Ló era, por estar na porta da cidade, era tratado como juiz da cidade. Só que nem todo o poder estava com ele, porque o juiz tinha poder sobre a vida e a morte de seus habitantes, dependendo da sentença que fosse dada. Mas Ló não tinha tanto poder assim na cidade. Então o rei de Sodoma ainda mandava na cidade mais do que Ló. E deixa eu ver aqui. Só ele, estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e chegaram-se para arrombar a porta. Ou seja, eles estavam querendo matar Ló, né, da pior forma possível. Só que aí os anjos, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos e tuas filhas, e todos quantos têm na cidade, faze-os sair desse lugar. Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: então eles eram noivos, não estavam casados com ela, ainda não estavam casados com elas. E disse: levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com ele. Ou seja, nem os futuros genros de Ló deram atenção para ele, tiraram sarro dele. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Ou seja, Ló levou e a esposa dele e as filhas levaram a madrugada inteira para arrumar as coisas deles para sair da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Por isso que eu acredito, eu vi uma imagem dos anjos levando Ló e as duas filhas dele e a esposa pela mão. Os anjos voaram, bateram as asas, né, saíram asas das costas deles. Eu creio que foi isso que aconteceu. Os anjos se transfiguraram como anjos, com asas nas costas e tudo. Eles voaram. Um anjo levou Ló e a esposa dele, o outro anjo levou as duas filhas deles, e eles saíram da cidade. E aí continua o texto aqui, no versículo, deixa eu ver, cadê? Versículo 17. Havendo-os tirado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu. O Ló dificultando as coisas mais ainda, porque na verdade o coração de Ló ainda estava na cidade, mas não mais do que a esposa dele, como falarei mais tarde. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecesse a tua misericórdia, que me mostraste salvando a minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Ou seja, ele tinha medo de ser morto pelos que moravam nas montanhas. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena, permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Ou seja, ele nem estava preocupado com as filhas dele mais, nem com a esposa, estava pensando só nele. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te a refugir-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Portanto, por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por quê? O que aconteceu aqui? A mulher de Ló, ela ainda estava com o coração na cidade, porque ela estava deslumbrada com tudo que havia de bom, entre aspas, né? Tudo que havia de próspero, de rico, né? Materialmente falando, em Sodoma. Ló ainda estava com a cabeça em Sodoma, estava com o coração em Sodoma, só que ele acabou obedecendo a voz de Deus, levou as duas filhas dele, e a esposa dele acabou morrendo. Assim que ela olhou para trás, com saudade da cidade, com saudade da vida de pecado, da vida de luxúria, da vida de prosperidade material, e se tornou uma estátua de sal. Aí na sequência da história,
Eu relatei resumidamente naquele vídeo onde eu falo sobre de Moab e a Ruth, como surgiu a tribo de Moab e a tribo de Ben-Ammi. Moab, que as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai na caverna, né? Eles viviam como selvagens dentro de uma caverna. Uma das filhas engravidou do próprio pai, teve Ben-Ammi, outra teve Moab, e dos Moabitas surgiu Ruth, que seria esposa de Boaz, e antecessora, no caso ancestral, de, se não me engano, bisavó de Davi. E a fidelidade de Ruth a Deus, abandonando os deuses dos Moabitas para seguir o Deus de Israel, o Deus da sogra Noemi, o Deus de Boaz, enfim, ela se tornou parte do povo de Israel e fez parte até da genealogia de Jesus. Agora vamos ver o que o próprio Jesus diz aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, falando a respeito da volta dele, do versículo 28 ao 37. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, este é um vídeo curto, no qual eu quero chamar a atenção para a necessidade de nós não termos saudade do mundo, não termos saudade da nossa vida de pecado, não termos saudade do que fazíamos de errado no passado. Por exemplo, se minha vida cristã não der certo, se eu perder todos os meus amigos, se eu perder meus bens, se eu perder família, se eu perder tudo, por amor de Cristo, por amor do Evangelho, eu não posso considerar minha antiga vida de pecado como um plano B, C, D, E, seja lá qual que for. Eu jamais devo pensar em voltar à minha antiga vida de pecado para desfazer, né, um possível equívoco. Deus nunca se equivoca, Deus nunca erra. Nós aqui somos infiéis a Ele. Então esse vídeo é um lembrete para que nós jamais usemos como desculpa de que minha vida, eu fiquei pobre, eu perdi todos os meus amigos, minha família não quer mais conversar comigo, eu perdi tudo, eu estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, estou sendo isso, estou sendo aquilo. Jamais use isso como desculpa para virar as costas para Deus, para que Deus tenha algo muito melhor para você na eternidade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe. Manda esse vídeo para uma possível de pessoas, especialmente para quem se afastou do Evangelho, para quem virou as costas para Deus, porque Deus ainda tem um plano para essa pessoa. Até depois, se quiser.